Bom dia. Bom Bom dia. dia! Quanto tempo? Você tá bem? Eu? Você tá Ah, bem sim. Acho que a última vez que a gente se viu foi no no Congresso, né? Congresso? Foi Lá no no Congresso em Congresso, Vitória. Novembro. Estou bem, foi em sim. novembro. Tá frio aqui em São Paulo, frio. Giovana me falou, voltou gripada. Ah, Ela nem vou tava aí. contar para É, vocês porque tá aqui muito em Curitiba. gelado, assim, e assim, E é, alteração de temperatura. a Ângela não vai poder falar sobre esse assunto, cara, melhor não. Porque Por aí em quê? Curitiba deve estar um frio de lascar. Ó, o dia tá até bonito, tem um sol lindo, céu azul, mas o ar de freezer tava 4 graus às 6 da manhã. Um 4 dígito, como graus. fala. Curitiba sendo Curitiba, né? Sol cenográfico. É verdade. Eu Não, nunca passei Curitiba tanto sendo frio. Curitiba, Curitiba sendo Curitiba é cinza, chuva, frio, aí meio-dia quente. Aí 2 da tarde começa a esfriar de novo, chove e assim vai. Um dia típico de Curitiba. Curitiba. Apre- Oi, Aprendi. Amélia. A duras Oi, penas. Amélia, tudo bom? Ângela, mas você é daí de Curitiba mesmo? Você nasceu aí? Não, eu sou nascida do interior de São Paulo, lá da divisa com Mato Grosso do Sul. Ah, é um lugar quente pra caramba. É só a cidade mais quente do estado de São Paulo, Ilha Solteira. Caraca, sei onde é. É, e morei bastante tempo também em Brasília. Uhum. Então, Então você sabe, você sente mais esse frio. ixi, e como? Oi, Como? Jaque. Bom dia. Oi, Nanda, tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo bom, meninas? Oi, oi. Bom, que bom. Deixa eu colocar. Ah, não, já tá gravando. Já tá gravando. Coloquei para gravar. E eu vou colocar para gravar, assim, a princípio não faria isso, mas me pediram muito e também às vezes é bom rever algumas coisas, né? Então, fica entre a gente, tá? Mas é óbvio e evidente, não precisa, né, tanto, que o ideal é que vocês estejam presentes, porque é uma supervisão, né? Então, não faz muito sentido, não estar. Mas, às vezes, a gente não consegue. Nossa agenda é muito tumultuada, não dá mesmo. Então, a gente deixa gravado, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, no próximo encontro a gente tenta sanar. Mesmo que você não vier, vamos imaginar que, já estou falando aqui para quem não veio, né? Então, vamos imaginar que você viu o vídeo, aí rolou umas dúvidas. Anota ou já manda para mim, que eu deixo anotadinho. No próximo encontro, a gente fala sobre essa dúvida, tá? Ao vivo ali, a gente conversa, esmiuça a dúvida. Talvez as outras também tenham essa dúvida, por isso que é legal levar. Então, aí a gente vai fazer nesse esquema, tá? Que aí eu acho que fica bacana para todo mundo e realmente fica participativo, né? Hoje, como um primeiro encontro, o que que eu pensei quando eu uni a supervisão com o grupo de estudos, né? Primeiro, porque já são interligados no nosso caso, né? Assim, acho que em todo caso acaba sendo estudo, mas no nosso caso, ele é porque a gente não tem uma literatura em português muito. A gente não tem literatura em português, na verdade, né? E então ela serve para isso.
E também por conta de agenda, né? Eu estou super corrida agora, o SESC acabou me exigindo um pouco mais do que eu imaginava, e eu estou correndo atrás também da minha vida acadêmica. Então, eu estou estudando, escrevendo, então eu estou com o tempo pouquinho menor. Então, eu juntei a supervisão com o grupo de estudos, e eu percebi também que uma boa parte também tinha essa dificuldade, né? Tá todo mundo assim na questão do tempo, então eu achei melhor juntar. Hoje, em específico, eu quero detectar algumas coisas. Eu conversei com a Ângela e conversei com a Nanda, as duas estão com o ateliê, então é um momento muito, muito, muito legal, importante de ter a supervisão e de também trazer, mesmo para quem ainda não tem o ateliê, elas já vão trazer fresquinho algumas dificuldades, algumas coisas boas, descobertas locais que podem ser uma boa prática para ser compartilhada, né? Então é um momento muito interessante. Então hoje eu vou centrar a supervisão no ateliê, tá? A gente vai falar de vários aspectos aqui do ateliê, entendeu? Então, eu prefiro até começar com elas, porque aí delas já vamos esmiuçar. Outra coisa que eu acho interessante, quando a gente vai falar do ateliê e vai falar do Servan, tá? Quando eu falar do Servan, comecem a perceber isso. Quem gostar de escrever, quem gostar da vida acadêmica, Jaque, mas para geral, tá? Estou falando isso para todas. É, tem um aspecto do Servan que eu já uso há muito tempo, que eu tive essa sacada há muito tempo, mas eu acho legal vocês terem, que é o seguinte: o papel do Servan é um papel de vida, ele não é um papel dentro do jogo de pintar. E aí que está o pulo do gato. Porque quando você percebe o papel do Servan, você consegue colocá-lo na arte terapia, na arte educação, na psicologia, você consegue colocar em várias instâncias isso, na pedagogia, porque é um papel para a vida. O Arno falava, escrevia sobre isso muito. E eu, quando eu li, quando eu fiz o curso, eu não tinha noção. Não tinha. Ele fala, a gente acha que é poético, mas não é poética, não. Tudo bem, é a poética da vida dele, mas não é uma poética, sabe? Não é poético no sentido metafórico, não é uma metáfora, é uma realidade. E você vai descobrir isso fazendo. Mas, mesmo que você não faça o jogo de pintar, se você conseguir introjetar essa coisa do Servan, as suas práticas vão ser muito, muito diferentes, tá? Como eu já comecei aqui por ele, eu já vou falar esses tópicos e aí depois eu vou abrir para as meninas falarem do ateliê, tá? Então, assim, quais são os tópicos que diferenciam? Eu não preparei nenhuma apresentação aqui, tá? Porque vai ser mesmo na conversa. Algumas vezes, quando a gente já chegar num estágio de começar a aprofundar o estudo, aí eu vou trazer coisas escritas para vocês terem, tá bom? Mas hoje não. Então, assim, o Servan é uma pessoa livre de julgamentos. Quando a pessoa entra para trabalhar, seja na sala de aula, seja no jogo de pintar, enfim. E o que que é esse livre de julgamento, gente? É uma coisa muito profunda, muito mais profunda do que simplesmente, é bonito ou feio. Esse bonito ou feio é a primeira camada. Para a gente não tem bonito e feio, para a gente tem produção, né? O segundo é que eu vou olhar para essa pessoa com uma pessoa que tem uma capacidade expressiva, que é o que todo mundo tem. Por isso que o Arno fala, todos são capazes,
tem uma capacidade expressiva. Então, quando eu vou olhar para essa pessoa, que eu sei que ela tem uma capacidade expressiva, o trabalho do Cevan é proporcionar essa expressividade. Como é isso? Eu não faço essa atuação de incentivar a pessoa a se expressar pela conversa, entendeu a diferença? Não é falando com a pessoa, é fazendo. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos, tanto do jogo de pintar quanto da arte terapia. Então, eu estou lá no jogo de pintar, aí tem uma pessoa que simplesmente para na frente da mesa. Ela chega, põe o papel, a gente ajuda, ela para na frente da mesa e não sabe o que fazer. Aí fica. E aí ela chega para você e fala assim: eu não sei o que fazer. Vou colocar duas situações: Servan e não Servan, tá? O não Servan vai falar: ah, faz aí, o que que você gosta? O que que você. Ah, faz alguma coisa que você assistiu. Ah, olha aqui para as pessoas, vamos ver se você se inspira. Quer olhar no celular para ver se você tem uma ideia? Essas são falas comuns de pessoas, de muita gente. Muita gente. O Servan não. O Servan vai falar assim: escolhe uma cor, deixa a cor te levar. Ou então, você já experimentou esse pincel? Olha que legal que tá. Sim, entende? Escolhe uma cor. Essa cor vai te levar. Isso foi uma coisa que eu ouvi do Arno, eu ouvi pessoalmente. Isso aconteceu comigo. E eu vi várias vezes ele fazer, e isso funcionou comigo muitas vezes, muitas vezes. Porque a mesa paleta, ela é feita para isso, ela é um ímã. Ela é muito potente, ela é muito sedutora, né? E não à toa. Ela tem um propósito ali. O propósito é trazer a pessoa para esses, para essa sensorialidade, Toda vez que eu vou falar essa palavra, eu engasgo com a para esse sensorial, para essa sensualidade, porque é um sensual também, né? Então essa pessoa ela vai entrar num outro modo, que não é um modo racional, mas é um modo sensível, tá? Então é o não julgamento e é o incentivo. A gente incentiva a pessoa a criar a partir dos instrumentos, do mobiliário e dos materiais que a gente tem. Olha a diferença. E isso dá para você replicar na arte terapia, dá para você replicar na sala de aula, dá para você replicar em várias instâncias. Eu já fiz isso muito, mas muito mesmo. Esse é um exemplo. Tem outros exemplos que a gente pode dar do papel do Servan, que é, por exemplo, o erro, né? Tem muita gente que tem essa questão de não poder errar, de fazer a coisa perfeitinha, de fazer a coisa certinha, e aí ela tá lá bonitinha no certinho e escorre. E aí? E aí o Servan vai lá, limpa, com todo cuidado, sem falar uma palavra. E de preferência, se essa pessoa é uma pessoa perfeccionista e que tem alguma questão, você, como Servan, vai fazer a grande sacada, que é limpar quando se a pessoa não pedir, que às vezes ela não pede de vergonha, quando ela for pegar mais tinta, você vai rapidamente lá e limpa, como se fosse uma mágica. Aí a pessoa volta e tá limpo ali, entendeu? Ali ela percebe que tem uma relação interessante ali que ela vai poder usar você
como um ponto. Então, isso é uma coisa também que é diferente dos outros lugares, né? Nos outros lugares, além do Servan, a pessoa fala, ai, não, deixa, enfim, né? N coisas. Mas no nosso caso, não, a gente vai ajudar a pessoa, tudo bem? Alguém tem uma questão para colocar sobre isso? Por favor, fale. Fala, Andy. É, então, sobre isso, assim, de escorrer, se a pessoa não, por exemplo, ela, para ela, isso não é uma questão, ela não fez nenhum sinal ou não falou nada que, errei, escorreu aqui, não queria que fizesse isso. Ela simplesmente não deu importância, vamos dizer assim, ela não notou, ela não, mesmo assim eu vou lá e silenciosamente, né, do jeito que você falou, bem Uhum, discreto, né, com a faquinha, vou lá dar uma limpadinha assim, ou não, eu isso, deixo do isso, jeito não, que ela. isso. Não, 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 isso. A não ser se você perceber que isso faz parte, é proposital, faz parte do trabalho. E como é que você vai perceber isso? Você vai lá e limpa. Aí, quando ela voltar, ela fala assim: você limpou? Não, eu queria aquele escorrido. Ela vai lá e faz de novo o escorrido. E aí ela vai fazer outros. Mas o teu papel é sempre de ir e fazer Tá. esse escorrido, limpar esse escorrido, entendeu? Uhum. Tá. Porque assim, a gente no Brasil foi uma das adaptações não, foi uma das percepções que eu tive. Aqui no Brasil, a gente viveu por muitos anos, e há pouco tempo a gente vive sem, graças a Deus, do processo de escravatura. Até a década de 50 existiam empregados domésticos numa situação subserviente, ainda quase que escravos, né? Morando na Infelizmente, casa da ainda pessoa, existe. infelizmente. Ainda Ainda existe algumas existe em vários situações. lugares, Uhum. infelizmente. Então, a gente está numa sociedade que, de um modo geral, é, a gente teve isso, então a gente quer ir contra isso. Então a gente fala: não, 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 não precisa não, não precisa se incomodar, não, 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 tá tudo bem, não precisa não, não precisa não. A maioria faz isso, principalmente adulto. A criança não, a criança, ela percebe que aquilo é uma brincadeira, é um jogo e vai. Agora, os adultos ficam nessa história. Ai, não, não, não precisa, não precisa. Até perceber que isso é um jogo, é uma brincadeira, que esse é o seu papel, e o papel do outro é pintar, entendeu? Eu fiz esse processo, Soraya, Hum, com, com uma criança no ateliê, né? E uhum, diferente do adulto, ela já fala na cara, assim, ela fala, escorreu! é isso. Não tem, né, esse medo. Aí e eu fui tentar limpar e eu não tava com a de metal, eu tava com uma de plástico. E não funcionou, realmente foi uma coisa ruim, gente. Usei a de plástico ali Não e vai. realmente eu lembrei da Soraya na hora. Eu falei, você ainda não arranjou a de metal. Tem algumas substituições, Nanda, que não funcionam. Já tentei algumas. Essa, por exemplo, é uma. Então, aí eu peguei. Foi num outro ateliê, nem foi o meu, porque o meu eu acabei ganhando uma faquinha da minha mãe, que era uma faca do casamento dela, que é a que eu uso até hoje, né? E assim, não, eu tirei o fio, né? Eu tirei o corte e ela fica comigo até hoje. Mas teve um outro ateliê que eu fiz, que era de final de semana, na Oswald, e aí eu usava outra faca para não levar a minha, né? E aí eu tirei o fio, pedi para tirar o corte. É o melhor jeito. Porque eu tinha tentado aquelas espátulas de metal também, espátulas de patê, sabe? Não dá Exato. Foi certo. essa que eu tava. Não deu certo. Não, É, de plástico. entendeu? Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso?
Eu pensei na questão de pingar no chão, assim. Não, Uhum, eu penso assim que, por exemplo, com os pacientes lá no hospital, às vezes a gente faz algumas atividades, mesmo atividades que são previstas sujeiras, tipo plantar. uhum, uhum. Mas não tem como não cair a terra, gente, né? E tem algum, tipo, né? E, e tem pacientes, principalmente os que são mais obsessivos, ou que estão mais angustiados, ou que são mais exigentes, mais rígidos, enfim, que se você vai limpar, Uhum, eles ficam mais ansiosos ainda, tipo, eu deixei cair, né, não sei o quê, alguma coisa uhum, assim. E aí você tem que ser muito gentil, assim, no sentido de que você tem que limpar, mas ao mesmo tempo não colocar aquilo como, olha a lambança que você está fazendo, né? E eu fico pensando, não vai ser raro que nesse ir e vir da mesa, né, isso uhum, aconteça, que caia, escorre no uhum, braço, ou, sei lá, uhum, espirra no do lado, sei lá, porque a tinta às vezes ela tá mais liquidinha, assim, né? uhum, E aí eu fico pensando, né, se em algumas pessoas esse você ir lá com o negocinho lá que limpa, se não uhum. pode causar alguma ansiedade na pessoa, assim, sei Pode, lá, se já você teve tem um gente. jeitinho de fazer que não seja assim tão Então, complicado. tem um jeitinho, tem um jeitinho. Tem gente que se incomoda sim. Já tive gente que ficou incomodada, que te fala assim, ai, mas eu sujei, então, não, é normal aqui, eu limpo. Então, eu nem falo isso, eu nem entro nessa, eu não entro. Eu faço como o Arno fazia. Ele não dá bola. Então, por exemplo, a pessoa, eu estou cuidando de outra coisa, estou fazendo outra coisa mais importante. E aí, eu faço mais vezes limpar, mas não lá nela, em outra. Ir no chão, ir para geral. Porque aí ela fala, ela vai ter uma coisa inconsciente ali de que é o meu, de que é isso que eu vim fazer, entendeu? E vai dar uma desanuviada aí. A coisa do escorrido, ela tem que ser extremamente sutil para essas pessoas, mas sutil num nível da pessoa nem perceber. Então, essa sutileza você vai pegando com a manha de fazer. Mas o que eu recomendo é que você espere a pessoa se concentrar lá em pegar tinta. Então, ó a manha que você precisa ter. Olha o, o jogo, tá? É o jogo. Então, a pessoa está aqui, por exemplo, a pessoa está aqui pintando, né? Ela está aqui pintando. Aí, de repente, ela vai, ó, eu tô vendo que escorreu, eu já vi que escorreu. Aí eu espero a pessoa sai daqui e vai, no nique eu já tô, entendeu? É uma percepção muito fina. E tá tudo bem se você não fizer isso no começo. Você está aprendendo, tá tudo bem. Você está ali também, tanto quanto, né? Está aprendendo. Mas olha a sutileza e olha que coisa interessante que é você fazer isso, né? O que é isso, no fundo? É você estar presente. Presente, a sua presença. Que é outra coisa que é um pouco diferente dos outros lugares que normalmente se faz outras coisas enquanto as pessoas estão fazendo outras, né? A gente não, a gente está no jogo. Se não tiver no jogo, o jogo não vai acontecer. Se acontecerem coisas no jogo estranhas, é porque você não está no jogo. Pode ter certeza, sabe? Pode ter certeza.
que se acontecer das pessoas quererem sair antes, se ela não sei o quê, é porque você não está no jogo. Então, é um termômetro melhor do que qualquer um, você saber disso. Aí você vai se avaliar, tá? E é por isso que é legal voltar ao estudo, voltar, porque alguma coisa você está fazendo que não está sendo legal. Uma vez uma pessoa que tem o ateliê veio me falar, as pessoas não ficam 1 hora. Mas ninguém? Não, ninguém. Estranho, ninguém fica. Porque uma coisa, às vezes, é uma pessoa, outra, de vez em quando. Normalmente as pessoas não querem sair. É o contrário, né? Aí eu falei, tem alguma coisa aí, né? Vamos investigar. E eu nem estava dando supervisão ainda, era só, né? Foi só um bate-papo. Aí aí a gente foi investigar, né? Tava usando um pincel que não é um pincel legal, tava usando um pincel bem ruim, e ela tava com muita ansiedade, né? Tava muito ansiosa, não tava fazendo o papel do Servan, tava fazendo o papel de uma professora. Não vai dar certo. Algumas mudanças dão certo, outras não dão certo, né? Teve uma pessoa também que mudou o tamanho do papel. As pessoas pintam e vão embora. O tamanho do papel ele é fundamental por várias coisas. Uma delas é o olhar. Um. Dois, é o corpo. Porque quem vai desenhar, colocar as suas questões para fora, é o corpo. O corpo que desenha, não é a mente, né? Então é o corpo. Então, se você diminuir o tamanho da folha, se você trocar a gramatura da folha, desinteressa. Desinteressa, porque não é isso. O tamanho da folha, o tamanho A4 aqui para a pessoa, cansa. Cansa. De pé, cansa. Cansa e também não dá jogo, né? Porque eu quero esse corpo. Às vezes eu preciso de mais de uma folha. Entendeu? Então, foram essas observações que eu tive com algumas pessoas que vieram me falar. Eu falei, ó, troca isso, volta a usar o papel cartolina 150 ou 180. 180 é melhor. Se não tiver o 150, se não tiver, cara, aí você tem um problema. Você vai ter que dar um jeito, porque senão vai ser um problema. Porque a pessoa vai pintar e vai rasgar o papel. E se rasgar o papel, ela vai se desinteressar. E aí você já era, perdeu. Entendeu? E aí, para recuperar a pessoa de volta é muito difícil, porque perdeu credibilidade, perdeu o interesse, perdeu o vínculo, perdeu um monte de coisa. Então, assim, algumas coisas não dá para substituir, não dá, não dá, não dá mesmo. Não é à toa que eu fiquei, cara, eu fiquei quantos anos para fazer uma tinta, para substituir a tinta? Fiquei anos, porque eu via que quando eu trabalhava com uma tinta não boa, dava ruim. E dá ruim, mas as pessoas fingem que não, né? Tem um lugar aí que eu montei o ateliê que agora o pessoal está fazendo só com tinta acrilex, mas eles têm uma rotatividade, né? Porque ali não para de criança. E aí, mas eu acho uma falta de respeito, acho mesmo, entendeu? Além de. Então, assim, são esses elementos do Cervan que, para voltar, né, para a gente amarrar a história do Cervan, são esses elementos que vão fazer o jogo funcionar ou não funcionar. E é o Cervan que vai contra. Ele é a alma da estrutura, espinha dorsal do negócio. Fala, Nanda. Com relação a essa questão da pessoa desanimar, não ficar 1 hora, né? Você falou das questões dos materiais que impactam isso na pessoa. E aí, no caso também, agora falando do Servan, se ele percebe esse desânimo da pessoa, esse estado de presença, ele tá ali
atuando, assim, trazendo uma conversa, um apoio para que ele continue o processo, né? No caso, né, poderia ser isso também. Uhum. E não Sim, só ele. a pessoa não quer mais, só perguntar, não quer outro papel? Quer dizer, essa poderia ser uma outra pergunta. Você quer fazer uma outra? Não, Mas não, caso ela não, não, fala não, 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 Amanda, não quer também outro não. papel. É o seguinte, boa pergunta, porque aí a gente desenvolve. Ó, estamos lá na sessão, deu meia hora de sessão, a pessoa, acabei. Ah, legal. Pega lá outra folha de papel. É diferente de quer pegar uma folha de papel. Você está dando uma opção. Pega uma folha de papel significa não terminamos ainda bem, né? Estamos aqui no jogo, o jogo está rolando, não acabou. Muita gente vai falar, ai, pode. Claro, nós temos uma hora aqui, nessa uma hora você pintar à vontade. Olha a predisposição, olha que gostoso. É diferente de você quer pegar uma folha de papel? Pega lá uma folha. Ela, não, não quero, acho que já deu. Obrigada. É jogo, É um não é estímulo na à pergunta, toa. quer dizer, Não, não é à é, toa que é um jogo, a gente tem que jogar. O Servan joga o tempo todo com as pessoas, é jogo. Não esqueçam dessa palavra, entendeu? Não é sessão de pintar, é jogo de pintar, tá? Onde o que que se faz nesse jogo? Se pinta. Quais são as regras do jogo? Várias. Uma delas é essa. Durante a sessão, você pinta quantos trabalhos você quiser, quantas folhas você quiser, tá bom? Então, não pergunta muita coisa para o pintante, ele não receba, não, não pergunte muitas coisas para o pintante. Ofereça, tá? Ofereça. Olha, é tão isso que assim, eu já tive crianças assim que muito estimuladas, então vêm, pegam vários papéis, e aí, sabe, assim, numa ansiedade, numa coisa, porque é do universo daquela criança, do território onde ela vive, da família que ela tem, enfim, questões dela. E aí ela entra aqui no ateliê e começa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco trabalhos. E aí termina cinco trabalhos e ainda tem sessão rolando, né? E aí a pessoa, aquela, eu cansei. Ok, senta num canto, já fiz isso mais de uma vez. Mas só para esse caso, tá? Anotem, só para esse caso. Senta um pouquinho no chão a criança, num canto onde ela não atrapalhe o andar do jogo, que o jogo continua, e peguei ali, coloquei um livro por baixo, um papel ofício, sulfite, dei para ela e dei uma caneta, para ela soltar ali um pouquinho, às vezes ela tá ali e tal, não sei o quê. Aí muitas vezes ela para aquilo e volta a pintar, entendeu? Às vezes, isso é uma cartinha na manga, tá? É uma cartinha na manga mesmo. Não use sempre, porque senão você vai ter que usar todo dia. E aí você vai perder de jogo de pintar. Assim, o foco nosso é pintar. Uma ou outra coisa a gente muda, mas o foco é pintar. Então, eu vou proporcionar para que todo mundo pinte. Soraya, Hum. Fala. com relação a isso, né? A pessoa, assim, comecei, tô com um grupo pequenininho, né? Com familiar, e tem uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, de ficar em pé, inclusive. Uhum, Então, assim, ela está sim, pintando sentada, então, para sim. ir e vir, já teve dias que teve uma situação que ela não, ela estava muito cansada e pediu Uhum. que, assim, eu vi que ela estava com essa dificuldade de ir e vir, perguntei se ela queria que eu pegasse, que eu fosse passar, né, o pincel
pegar o pincel, a tinta e passava o pincel para ela, na cor que ela queria, do jeito que ela queria. Aí eu fiquei perguntando, ok, fazer isso, mas ela mesmo depois falou assim, não é a mesma coisa. Num outro Uhum, dia, ela falou, não é a mesma coisa. O uhum, ir para a mesa palheta e olhar e pegar a tinta e voltar uhum, tem uma conexão diferente. Ela percebeu uhum, isso. Então, mas na última sessão, ela estava de fato muito cansada uhum, e pintou bastante, meia hora, quase 40 minutos, e falou: eu não consigo mais, uhum, né? Eu não aguento, não. Aí tudo bem, mesmo nessa situação, mesmo tivesse sido meia hora que ela uhum, pintou, mas ela, em termos do corpo, né? Por conta da situação física mesmo dela, ela sentou e falou: ai, por hoje eu não consigo mais. Aí eu uhum. fiquei, agora que você falou, eu fiquei na dúvida. Só espera sentar, ela sentar, descansar e ofereço uma outra oportunidade dela pintar, ou respeito e a hora que ela falar ok, já vou sair da sessão. Tá. Não sei Então, se eu me fiz entender. totalmente. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou apontar as coisas desse caso. Vamos dizer assim. Primeiro, se a pessoa tem alguma dificuldade de locomoção, a gente faz com que ela fique o mais confortável possível. Foi o que você fez. Então, você pegou, colocou um banquinho, uma cadeira, enfim. Dependendo da locomoção, é melhor ter uma cadeira, porque às vezes ela tem até uma coisa, não sei. Tem que ser, no caso Temos dela que é uma ver a cadeira pessoa. É. Então, ok, ela está lá na cadeira. Não pergunta. Não pergunta. Quer que eu pegue para você o pincel? Não pergunta. Uhum. O ideal é você já vai, já pega. Qual cor que você quer pintar? Ah, um azul. Claro ou escuro? Claro. Dá na mão. Ok. O segundo, a mesma coisa. Depois de um tempo, você vai ver que talvez ela. Você pode preparar, nesse caso, que são as exceções, você já prepara. Pensa na próxima sessão. Quando é que você tem próxima sessão com ela? Segunda-feira. Tá, segunda-feira. Então, segunda-feira, antes da sessão, você vai preparar o seguinte: você pega ou uma tampa grande, ou um prato leve, leve, de preferência de plástico, alguma coisa leve, e você vai fazer como se fosse, ou um godê. Se você tiver um godê, também. Tem. E aí você vai colocar algumas coresinhas para ela e você vai com o borrifador para borrifar de vez em quando essas tintas. E ela vai pegar com isso aqui na mão, ou você pode até pôr um banquinho do lado com essa paleta, esse godê, entendeu? E ela vai pintando. É um caso ali muito. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas já é muita coisa. E se ela não aguentar até 40 minutos, tá tudo bem. É o tanto que ela aguenta, é o tanto que ela dá conta. Não tem problema nenhum. Uhum. Haja. Esse é mais um dos pontos do não julgamento, sabe? É mais um dos pontos. Tá tudo bem. Se você ofereceu uma coisa, ofereceu outra coisa, e você viu que a pessoa realmente está cansada e não está dando conta, tá tudo bem. Aí você, tudo bem, então eu te vejo na semana que vem, pode ser? Pode ser. Então, boa semana, até semana que vem. Ó. Uhum. Aí ela vai, tá tudo bem, então, pô, tô cansada hoje, tá tudo bem, que bom. É isso, tá? Vida que segue. Mas assim, perguntas prévias, você passa a responsabilidade para outra pessoa, entendeu? Não, é Uhum. você que decide isso. Você está no jogo para definir essas coisas. E ela concordar ou não. Ela pode falar, não, tá bom já. Então tudo bem. Então, não, então tá bom já.
Fala, Nando. Me veio uma sugestão, uma oferta, né? A pessoa de contemplar o que ela fez. Em vez de oferecer para ela sair, talvez falar, você olha um pouco a sua obra, enquanto, sei lá, às vezes falta 10 Não, minutos, Nanda, Nanda, não. não? Não, porque Tá, você está colocando isso no campo artístico. Não é arte, é ah, expressão. Ela vai olhar se ela tiver afim, porque às vezes ela vai exprimir coisas que ela não quer nem olhar. Eu já tive caso de entendi. pessoas que expressaram coisas que elas falaram assim: eu quero sair daqui, não dou conta. E saiu. E aí, depois que saiu, eu ofereci um chá, falei: tá tudo bem, quer conversar? Não, tá, ó, tô bem. É que eu coloquei umas coisas para fora que eu não estava muito afim de lidar com elas, ok. Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Deixa acontecer. Não julgamento. Não julgamento é isso. É você proporcionar que aconteça, deixar acontecer, sabe? Porque se você falar, olha para sua obra, você já está colocando a pessoa naquele papel de artista, de quem está construindo alguma coisa, de quem está fazendo um trabalho, de quem tem um olhar bonito ou feio. Você está levando para o julgamento, entendeu? A pessoa para o julgamento. Eu estou falando que você está julgando, mas você está levando a pessoa para fazer um julgamento. Não queremos isso. A gente quer tirar, inclusive, isso dela. Porque a expressão genuína, ela só acontece quando não tem julgamento, quando não é para ninguém ver. Muitas vezes nem Entendi. ela quer ver, Eu estava entendeu? pensando do que reverberou, né, a própria expressão dela, Sim, assim, sim, mas sem sim. precisar falar, sem nada, mas eu não tinha pensado que isso poderia levar a julgamentos. É, Nem me não, passou. pois é. Então, quando eu falo do não julgamento, é uma coisa muito profunda e que a gente vai aprendendo isso na prática mesmo, sabe? É a prática. Esse cara escreveu essas coisas todas, ficou 80 anos observando, e aí eu leio e falo, poxa, é isso, cara, é isso. De fato, a gente está num outro lugar, a gente está proporcionando uma outra coisa, que é muito diferente do que se faz aí na vida. Então, a gente também precisa mudar e é complexo, sabe? Porque são detalhezinhos, assim, é sutil isso que você falou. É muito sutil, entendeu? E eu levo muito isso para a arte terapia. Claro que não é 100%, porque na arte terapia tem esse diálogo, tem esse olhar, né? Porque eu estou terapeutizando o negócio, então eu preciso, de alguma maneira, lidar com aquilo, né? Mesmo quando eu não quero lidar naquele momento, na volta eu vou lidar com ele, mas eu vou lidar, né? O jogo de pintar, não. O jogo de pintar eu vou lá, deposito e vou embora, tá? Tudo bem esse quesito do Servan? Alguém tem alguma pergunta sobre o Servan que a gente não falou aqui? Tudo bem? A montagem e a desmontagem da mesa, tá todo mundo bem com isso? Eu estava só com a dúvida daquela água, né, que você me explicou, Isso. para realmente tirar, né, a água e tentar aproveitar o restinho da tinta para devolver para o potinho menor, Uhum, porque nessa lavagem dos pincéis acaba saindo bastante tinta, né, Soraya? No final, eu também lavo de novo os pincéis, né, quando termina, eu lavei uhum, os pincéis e também continua saindo bastante tinta, né? Eu percebia, né? uhum. Mas foi só uma constatação, assim. Mas deixa eu aproveitar essa. Eu não sei se é porque o clima aqui, num primeiro momento, eu tirei todos os potinhos de tinta, coloquei numa, numa vasilhinha e coloquei dentro da geladeira. É, elas quase congelaram. Mas você Aí eu colocou água coloquei um por pouquinho. cima?
Coloquei. Tem E, tem que cobrir tudo, tá. É porque porque depois senão algumas. resseca na geladeira. Então, mas teve algumas que, assim, tem umas tintas minhas que no pote grande mesmo estão bem mais concentradas, mais Densa, sim. espessas, e tem outras que já estão bem mais fluídas. Fluidas, sim. É assim mesmo, É assim por mesmo. conta da É, pigmentação e tudo. Que eu fiquei exatamente. em É dúvida, será que exatamente. foi porque eu, né, eu não comprei Não, não. o É, pote? é que é que é assim. Quando você vai confeccionar a tinta, você vai fazer uma base, né? Basicamente, todas as tintas têm uma base, principalmente o guache. Ele tem uma base, ele tem um aglutinante, que é o que vai colar o pigmento, e o pigmento, tá? Basicamente, três eixos. Às vezes, eu coloco um elemento a mais, que é um ativador, para ativar a cor, né? A base, o aglutinante, eles são sempre os mesmos. Então, se eu usei uma base, que nem no caso a nossa tinta, a base dela é uma argila pura, né? Terra. E é terra argilosa, recolhida mesmo de solo, mas ela é pura, livre de impurezas. Então, ela passou por processo de peneirar, de limpar, de lavar e tudo. Aí, o aglutinante dela, normalmente, é um óleo natural, tá? O pigmento aí varia. Aí é que são elas, tá? Porque, por exemplo, pode ser um pigmento vegetal, pode ser um pigmento mineral, né? E dependendo do minério, ele tem características específicas deste minério. Por exemplo, o azul. O azul é uma cor complexa pra caramba, porque ela, dependendo do minério de onde ela vem, ela fica muito rala. Ela vai ficar rala e fica rala, ela fica estranha, né? Alguns. Dependendo do minério, ela fica o contrário, ela fica dura, entendeu? Então, algumas tintas vão ter essa diferença mesmo. Outras vão permanecer numa boa. O amarelo é uma das que ficam muito legais, amarelo e vermelho, né? Porque tem muitas opções. Agora, tem outras cores que elas já ficam. O preto, por exemplo, fica muito denso, porque vai do minério ou no caso do preto é minério, o minério que o pigmento foi feito, entendeu? A Entendi. origem desse minério. Então, por exemplo, nas tintas do Arno, tem uma que sempre dá ruim. Dá ruim, não. Ela é mais difícil de elaborar, que é um azul claro. Ela é muito difícil, ela é dura, é uma tinta muito complexa. Mas é o minério que está sendo usado nela. Então, eu sabendo disso, o que que eu faço, eu como servã? Eu vou tirar um pouquinho antes, um dia antes, vou colocar no meu potinho pequenininho, com água, vou ficar lá mexendo, 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 até ela ficar mais molezinha. Aí eu ponho a água e aí no dia seguinte eu ponho para jogo, entendeu? Eu vou ter que interagir com essas tintas. Eu tenho que interagir com elas porque elas são naturais, né? Então, todo dia, assim, toda vez que eu tiver sessão, eu tenho que olhar os potes, como é que eles estão. Se tiver uma muito dura, eu vou ter que separar para, entendeu? Eu tenho que fazer esse macete aí das tintas, porque essa tinta que a gente fez, ela tem uma tendência a sedimentar, então ela vai ficando mais grossa mesmo. Então, se você quiser, você pode tirar um pouco, preparar e deixar na geladeira já um pote maior para ir só depositando nos seus potinhos. Você pode fazer isso também, entendeu? Entendeu o processo, Nanda? Você tem o pote que está denso. Aí você pega um outro potinho seu, sei lá, pega uma colher de sopa, né? Põe no outro pote, põe água, bate bastante e deixa ela meio ralinha assim. Aí você só já coloca nos seus potinhos, entendeu? Você faz um segundo preparo. Ela vai render mais.
E aí, a sacada que eu falei para a Nanda essa semana, que eu vou falar para vocês, é o seguinte: essa tinta, a tinta do copinho, o copinho com água, tá? Da lavagem do pincel, copinho com água. Esse copinho com água, você teve a sessão hoje, deixa ele até amanhã. No dia seguinte, você tira o excesso de água, se não estiver cheirando mal. Se não estiver cheirando mal, você pode usar para a sessão se você tiver. Se estiver cheirando mal, você tira aquela água, mas o restinho de tinta no fundo do copo, cata ele e coloca no potinho para jogo de novo, porque ele serve de pintura, tá? A gente consegue reaproveitar isso. Eu falei no curso, mas estou reforçando porque às vezes pode ter passado batido aí para vocês. Fala, Nanda. Ah, só queria compartilhar uma coisa, uma dinâmica que eu comecei a fazer, que toda semana eu pego os potes originais e balanço, 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 porque se eu deixo ele parado, que a gente esquece eles ali, fica, além de ficar água em cima e o sedimento embaixo, dificulta essa homogeneidade e ela É, parece que resseca mais, né? Então toda semana, sei lá, botei tipo sexta-feira, aí eu vou lá e chacoalho todas as tintas do isso. pote original também. Só um detalhe, né, Soraya? Boa. Boa Porque eu deixei lembrança, uma eu tinha época muito esquecido tempo, isso. porque eu comprei a tinta antes, aí quando eu fui abrir, tava tudo duro, eu tive que É, trabalhão, né, é, Soraya, de mexer. verdade. Você pode colocar também água mineral, né? E chacoalhar ela, um pouquinho de água mineral, chacoalhar ela e deixar, entendeu? Dá para fazer isso também. Mas eu ainda prefiro o outro caso, que era o que eu fazia com as tintas do Arno também. Depois de um tempo, ela também fica dura, 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 dura. Ela fica uma pasta, assim, bem difícil de tirar. A do Arno também tinha isso. Por conta da sedimentação, é normal, né? Vai evaporando a água, vai ficando, normal. E aí eu também fazia isso, esse segundo pote, que era facilitar minha vida, porque eu chegava meio que em cima da hora para a sessão, aí eu já tinha meia hora só para arrumar, então eu já fazia isso, né? É uma ideia. Mas essa de chacoalhar o pote também é bem legal. Eu tenho trabalhado muito com tintas naturais, fora do jogo de pintar, né? Na arte terapia. E as tintas naturais, né? Pior ainda, porque você tem que chacoalhar todo santo dia e às vezes mais de uma vez por dia. Porque você tem que tirar, tem que, né? Enfim, pegar a pigmentação e valorizar. A mesma coisa os pincéis, né? Cuidado com o pincel, tá? Eu senti que ele Oi. fica essa goma, sabe, Soraya? Eu já passei várias vezes a água, pelo menos quando ele fica secando, ali Hum. na mesa paleta, no dia seguinte, ele tá meio durinho de novo. É alguma coisa que eu tô fazendo errado ou Não, é normal? ele fica mesmo, é porque ele é Não. sintético, né? Que como é novo esse da Condor, É, eu falei, deixa eu é. perguntar A para a gente vai ter Soraya. que observar bem, viu? Porque é novo para todos nós, né? Para todo mundo, para mim também. Eu não tô, até coloquei ele para pinturas agora, né? É que eu particularmente eu dei um tempinho do jogo de pintar, não dá, não dá. A gente tem que escolher algumas coisas na vida. Mas por um projeto maior que em breve eu contarei para vocês. É, então, o que eu estou fazendo? Eu também tenho esse cuidado com as tintas, porque eu não estou usando muito, então tem que levar essa coisa mais a sério. O pincel, a gente vai ter que observar juntas, porque eu não tenho uma elasticidade. Eu peguei ele agora, que faz 6 meses, nem isso. Acho que faz uns 4 meses que eu estou usando mesmo o pincel. Então, ainda não tenho, como eu tenho do Arno, para falar com categoria para vocês, que o pincel dura no mínimo 10 anos. Porque o meu já está com 15. E tá aí, firme e forte. O que eu tenho que fazer sempre, né, é a manutenção. Então, eu tenho que tirar, porque ele cai, né? Não sei se com vocês teve
uma turma que eu levei os meus pincéis, ele caiu, ele quebrava, tal. Então eu tive que refazer, amarrar de novo, né? Fazer o processinho dele de colar e tal, e tá para jogo ainda. Tenho certeza que ele vai durar mais uns 10 anos, no mínimo, entendeu? Mas o da Condor a gente não sabe, porque o pelo é sintético, né? O jeito dele, a formação dele é diferente. Se ele durar uns 2 anos, já é lucro em termos financeiros. Já é um bom lucro. Eu acho que ele segura uma onda aí de 2 anos, no mínimo. Vai da gente cuidar também, né? Tá bom? Quando a gente teve aquela aula com a Denise da Condor lá no Arte Reab, Ah, é. ela contou um pouco do processo desse pincel Uhum, e eu achei bem interessante. Assim, eu não tinha a menor ideia como se fazia um pincel, uhum, né? Você pega, você acha lindo o pincel, você compra, você usa, mas você não imagina como é que é o antes, né? E uhum, é curioso que ela falou que são três mulheres que hum. fazem esses pincéis. Olha. Porque é manual, não é uma coisa assim que você Aham, pega, coloca o pelo lá é, e tchau, a máquina prensa, coloca, sei lá, ou cola, né? uhum, Tem um jeito de amarração, tanto que ela falou várias vezes, você não bate o pincel, você não bate o pincel. Quando, né, você vai uhum, lavar, não é, bate, não bate. é, Porque tem um jeito de amarrar muito certo. E ela falou que esses especificamente que a gente está usando, que até são os kits, né, dos três, uhum, eles são pincéis que eles são muito bem amarrados. Então é isso, se você não bater, se você não deixar ele muito torto com a cerda, se você deixar uhum, ele deitadinho, né, em vez de você deixar, sei lá, dias ele, né, para pegar uhum, a forma ali da água e tal, se você hidratar bem ele vai durar muitos anos, uhum, né? Mas se você, por exemplo, deixar ele muito com tinta, ele começa a grudar na base, né? Isso que ela falou assim, não deixa muito tempo, qualquer tinta que seja, porque perto da uhum. base, quero dizer, perto do final do ferrinho, né? Quando Sim, entre a sim, cerda e o da ferrinho, virola, é, essa parte aí, ela começa a ficar tão densa que daqui a pouco você só tem a ponta do pincel, é, né? Aquela é, parte ela começa a endurecer. é. Mas eu Aliás, é acho que uma é ideia observar boa, mesmo. né? De repente eu posso conversar com ela para ela dar um cursozinho, uma coisa de 1 hora, ela dá esse, só para esse pincel, para os Servans, né? Acho que eu vou conversar com ela. Eu já conversei com Legal. ela, Vou eu, falar com eu, ela. ela veio aqui para Curitiba, porque a fábrica da Condor são É, feitas é no combustíveis. Paraná, É uma hora. Então ela veio para cá e eu fui junto com ela numa loja que ela foi apresentar os produtos, né, os pincéis. Uhum, E eu também estou programando, não sei se esse ano ainda ou início do ano que vem, ela vir dar esse curso de materiais, né? uhum, Igual ela já deu ali em São Paulo, uhum, justamente para a gente saber algumas questões técnicas mesmo, né? Dos materiais, não só de pincéis, de outros materiais, que aí mais para uhum. arte terapia, né? Porque realmente é muito interessante, mesmo não sendo pincéis naturais, mas tem um processo Foi de que eu conversei com ela. desenvolvimento, né, muito, Uhum. muito interessante. Todos os pincéis da Condor são feitos manualmente, todos, não só esse. Uhum. Sim, esse foi um dos motivos que eu escolhi a Condor, né? Porque É, quando vocês vieram me falar, né, quando a gente conversou lá com a Denise no congresso, foi no congresso isso, né? Que aí você me foi apresentou. uma feliz coincidência, né, de Feliz tudo. coincidência. A Coincidência Denise não, né? É para participou ser. do jogo de pintar, né? Ela fez um jogo de pintar lá no congresso
e aí depois a gente conversou um pouquinho, ela me contou como era o processo. Então, como eu vi que o processo era de tudo que eu já tinha visto, já tinha conversado com o pessoal da Tigre, eu já tinha conversado com outros representantes de pincel e falei, não, não rola, não rola, não rola, não rola, não dá, né? E aí, quando ela falou do dela, eu falei, olha, é o mais próximo do que a gente, né, ou o melhor que a gente pode ter aqui, é isso, né? Então, vamos ter esse tipo de material. E que, no geral, ele nem é tão caro assim. Por exemplo, eu estou batendo o pé para que o Sesc tenha os pincéis da Condor. Isso é uma coisa que a Denise ainda não sabe, mas ela saberá em breve, né? Então, eu fiz uma compra pequena, bem pequena, e eu vou levar para uma galera, porque eu vou dar um curso lá e vou levar para a galera. Já levei para o Espírito Santo, né, uma galera de lá e mostrei a diferença do que é um pincel bom e um pincel não bom. Só que tem que ter esse cuidado. Isso que a Jaque falou, isso que a Ângela falou, é fundamental. A gente tem que cuidar do material. Quando eu falo no curso, né, lava, não lava com sabão, com nenhum tipo de agressivo, é por conta disso, né? Não deixa o pincel assim, porque ele vai entortar, você vai perder a forma do pincel, né? Então, deixa o pincel na horizontal, deixa ele secar natural, uma série de coisas que o do pincel do pelo do esquilo é fundamental, esse é um pouquinho diferente, mas o pelo do esquilo é fundamental, senão apodrece mesmo, porque ele é natural. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e quem toma cuidado é o Cevan, entendeu? Mesmo na hora que a pessoa está pintando, você tem que, em alguns momentos, você tem que falar para a pessoa usar a suavidade, né? A pessoa tem gente que chega assim muito porque nunca teve o contato com o pincel. Então, a pessoa chega assim muito, né? Eu vejo lá, por exemplo, no Sesc, que é uma coisa que eu estou batalhando para que todo mundo que use pincel de uma forma mais consciente, para explorar a potência do pincel, porque as pessoas usam o pincel como lápis, né? Porque nunca ninguém ensinou, porque nunca ninguém chegou e falou, olha, é assim que usa o pincel. Eu vejo gente na arte terapia que faz isso demais, mas eu vejo muito, não é pouco, não. Por isso que é legal mesmo levar a Denise para mostrar, porque muda a relação que a pessoa tem com o material. O material da gente tem a propedêutica, tem a parte terapêutica do material, mas tem uma parte artística que a gente tem que conhecer, entendeu? Que os artistas conhecem. Então, assim, a arte terapia também precisa conhecer. Papel, por que que tal papel funciona, outro não? Por que que eu peço 180 gramas e não 120, que é o comum? Né? Porque o 180 não só tem uma camada maior, ele vai acomodar mais a tinta, mas ele também tem um branqueador, então ele tem, o que que vai acontecer? A cor vai aparecer mais, né? Essa parte dos materiais, ela é fundamental para a gente conhecer, principalmente na arte terapia. Já teve até, É. eu já dei até curso disso na TESP, de materialidade, sabe? As pessoas não têm muita noção, não. E a gente, como servã, tem que ter. E eu não tinha a menor noção, Soraya. Assim, eu Eu falava, acho que o pincel natural é melhor do que o sintético. Tipo, depende da experiência que você quer ter com Uhum, aquele pincel, né? Eu nunca tinha pensado nisso. O tamanho da cerda, a uhum, mais curta, a mais comprida, né? Então, uhum. tudo isso é tão. Eu só falava, nossa, esse pincel, que legal. Ai, gostei desse pincel. Mas realmente, se você entende por que que é comprido, por que que é curto, por que que né, o que é sintético vai te dar tal efeito, o outro. Uhum. É, na hora que o teu paciente ali pega, né, que você está pensando em qual é a experiência que você quer propor, faz toda a diferença, né? Pois Eu é, nunca tinha pensado nisso, assim, pois é. de Eu tenho muito legal. uma cliente, né, que eu atendo já há um tempo,
e ontem ela até falou isso, foi muito bonitinho. Ela está trabalhando com colagem e tal, e ela falou: Nossa, é muito mais fácil com bons materiais, né? Ela deu é muito mais fácil com bons materiais. Eu falei: Porque os materiais eles foram feitos para facilitar, é uma tecnologia. Tecnologia é isso, é tudo aquilo que facilita, né? Ele é um intermediário de você com o que você precisa fazer. E aí ele vai facilitar isso. Então, quando eu trago uma tesourinha, aquela tesourinha, ontem eu levei para ela uma tesourinha de unha, aquela tesourinha pequenininha, porque ela está fazendo pequenos recortes. Quando eu levei um estilete único, sabe? Você já viu estilete caneta? É um estilete caneta. Existe um estilete caneta. É que eu não estou no ateliê, mas existe um estilete É caneta. aquele que parece um bisturi, na É, pontinha parece um bisturi, é. né? Ele é um Aham. tipo de bisturi, né? Então, é um estilete É. caneta, que é para pequeninhas coisas, para voltinhas, assim, coisinhas bem pequenininhas, que a tesoura também às vezes não alcança, né? Uma base de corte. São coisas fundamentais. Quer trabalhar com corte, você vai ter que ter isso. Então, não, né? Por quê? Porque eu preciso oferecer essa experiência completa para a pessoa, entendeu? E ela vai poder retirar o que ela tem, a propriedade terapêutica de uma maneira melhor, né? A mesma coisa a argila. A argila, ela tem características muito fortes para você trabalhar, mas tem que trabalhar com argila boa, né? Argila boa, ferramentas boas. Então, é isso que a gente faz com o jogo de pintar, voltando agora para a nossa prática. O jogo de pintar, ele tem essa característica de materiais bons. A pessoa, ela entra no jogo de pintar e ela fala: Poxa, o que eu tenho aqui eu não tenho em lugar nenhum, e não tem mesmo, porque ela não tem aquele material, aquele mobiliário, aquela atenção que o Servan dá para ela, né? Ela não tem isso no cotidiano. Fala, Nanda. Perguntadeira hoje. Não, mas Mas é é o isso, né? espaço, né? Não sei se a Ângela também percebeu isso, mas a minha mesa paleta, eu pintei ela direto com a tinta guache. Eu não fiz aquele branco depois a tinta. Uhum. Quando alguém comentou isso, eu já tinha pintado. Mas nem Ficou bom precisa, viu? também. É isso que eu ia Não falar, ficou precisa. super Já bom. pintei umas três, a minha mesma, eu não passei o branco por baixo, não. Ah, então tá. Mas o que, assim, o que eu reparo é que quando as pessoas, às vezes, caem as gotinhas de água, né, quando limpa o pincel, cai ali sobre aquele lugar que a gente pintou e forma manchas, às vezes até respinga o da outra cor naquela cor. E aí Uhum. eu fiquei pensando, aí eu fui tentar passar um paninho para limpar e por não ter nenhum verniz, ela saiu junto a tinta Sai, no sai. pano, assim, ficou meio borradinha a minha mesa paleta. Aí eu fiquei, será que eu precisava ter passado um verniz? Ou a gente corrige ali na hora, mergulha o pincel na própria tinta e Uhum. corrige na hora? Falei, vou perguntar para a Soraya essa pergunta O de ideal é você dinâmica passar um mesmo. vernizinho, sim, viu? Passa um verniz à base d'água, né? Um verniz, não um verniz amarelado, tá? Porque senão vai amarelar as cores, e aí o branco, por exemplo, vai ficar amarelo. Mas busca um verniz ou um verniz O verniz spray. cristal, né? Oi? O verniz, tem um verniz que é cristal. Então, mas aí você tem que ver se ele é à base d'água ou se ele é à base de Ah, tá. solvente, né? Mas dá uma olhada. Aquele spray, ele também dá super certo, mas abre todo o espaço, porque depois ele fica um cheirão assim, né? Ou faz isso fora, leva a mesa, se tiver um quintal, leva a mesa para o quintal, faz, espera secar e beleza. De quando em quando, você tem que refazer a cor, não tem jeito, mesmo com o verniz. Eu passei, principalmente verniz à base d'água, né? Eu passei um verniz e de vez em quando eu dou umas ajeitadas, mas eu não faço durante a sessão. Eu faço antes da sessão ou depois da sessão, dou uma limpadinha nela e faço. Acontece, vai acontecer a vida inteira, né? Faz parte.
Não tem problema, não. Vocês querem falar alguma coisa sobre a estrutura ou sobre a sessão, alguma coisa assim, para colocar aqui para as meninas? Uma coisa que eu queria, não sei onde que ela se encaixa, mas Uhum, que eu queria perguntar por exemplo, a pessoa que ela está pintando e na hum, outra sessão ela pega a mesma folha, né, uhum, o mesmo trabalho e continua pintando essa mesma hum, folha. Assim, é sobre o desenho e vai uma, duas sessões, às vezes até três sessões, pintando na mesma folha, continuando, e uhum. depois tudo bem. Aí eu fiquei me perguntando assim, como que eu faço essa anotação na folha? Eu coloco a data, segundo dia, terceiro dia, isso? Aham, sim. Para Ah, você tá. saber, tá tudo bem, que ótimo. A pessoa está num Ah, projeto. sim, sim, então tá até aqui, tá até aqui ainda, porque como eu tô só com uma, por enquanto só com um grupo, e aí eu Uhum. deixo secando, aí ainda ficou aqui e está. Mas era essa dúvida que eu tinha. E tudo bem Uhum. se a pessoa escolhe sempre o mesmo lugar, sempre a Ah, é mesma normal isso. posição. Assim, tem até a marquinha, né? Aí ela vai lá e coloca exatamente É. na bordinha que ficou. Até alguém chegar antes e pegar aquele lugar. Ah, tá. Que eu Aham. achei engraçado. Eu falei, tá. E É. eu acho, e, assim, uma coisa que eu até estava conversando com uma amiga minha, que assim, o Servan, no momento do jogo e tudo, é um exercício, assim, primeiro que eu estou sentindo é um exercício grande de você estar, claro, além atenta a esses detalhes, né, que a gente vai pegando, né, nesse sentido, né, você também está no jogo, você também está ali. Mas quando a gente está começando, eu senti esses dias assim, nossa, parece que eu não estou fazendo nada, porque tá um grupo Sim, pequenininho, né? No grupo bem sim. pequenininho, três pessoas, né? E assim, né? Um auxílio ali, uma observação ali. Mas assim, de uma hora parece que você não está, entre aspas, porque você não está observando o desenho para como na postura do Uhum. arte-terapeuta, que você está vendo o processo, como que aquele desenho foi surgindo, né? Então, assim, fica esse exercício que para mim ficou assim, Ah, você essa também está vendo semana. isso, hein, Ângela? Tem que ver como o desenho está surgindo. Sim, mas assim, de uma postura diferente. Eu estou falando dessa Direta, né? postura, né, direta na presença, né, no momento do jogo. Então, é Uhum. diferente. Então, aprender isso é um processo interessante, novo. Uhum. Eu acho que com um grupo maior, talvez essa sensação, né, entre aspas, né, Sim. porque você vai ter outras demandas, então você vai ter um envolvimento diferente, que eu percebi isso um pouco, claro que na sessão de inauguração não era só todo mundo pintando, tinha outras coisas, né, acontecendo, mas como tinha mais gente, parece que Uhum. passou muito mais rápido. é, Você está nesse movimento, é diferente quando está só com três pessoas, né, nesse tempo. Então, até depois que eu falei contigo e você falou, não, de repente até bem interessante começar com um grupo pequenininho, aos poucos, porque tem detalhes que você ainda não, né? E Sim. é isso. Até essa a forma, né? Não perguntar hoje, né? Que Uhum. você falou, não pergunta, oferece, né? É outra forma de atuar, né? É Então, outra é isso. percepção, é. Uhum.
Você, esse comecinho é assim mesmo, parece que a sessão tem 5 horas, né? Parece que você tá lá o dia inteiro. Não, e Não parece que daqui a passa. pouco você cruza os braços, você fica observando, É, mas assim, é porque a gente vê você atuando quando está na formação e num grupo maior, a uhum, dinâmica que você está envolvida é outra, e aí a gente num grupo pequenininho, ainda não com todo esse desenvolvimento como Servan, você fica assim, nossa senhora, será que eu uhum. estou fazendo mesmo o meu papel? Não, tá sim, Ângela, deixa eu te falar. Há um tempo atrás, eu estava com uma sessão que tinha 4 pessoas. Até porque o meu espaço cabe em 6, né? Então tinha 4 pessoas. As 4 pessoas adultas, assim, idades diferentes, mas adultas, todas já mais autônomas, né? Bem autônomas, por sinal. Muito autônomas. Quanto mais autonomia, é melhor, mas também cria essa situação de que você não tem muito o que fazer, ok? Mas você tem que estar presente no jogo. Então, assim, algumas dicas para você estar presente no jogo. Não tem nada, ninguém te solicitou nada, arruma a mesa paleta, lava pincel. Ninguém te solicitou nada, pega o mop e dá uma limpadinha naquilo que não precisa limpar. Não tem nada, não caiu nada no chão, você limpa. Sério, sério. Não cruze os braços, não ponha as mãos no bolso. Esse foi o primeiro ensinamento que eu aprendi com o próprio Arno. Porque eu fui servã, né? Lembra que eu fui servã? Eu contei para vocês já essa história. Eu fui servã na caruda, vai e se vira. E ele, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão no bolso. Ele, não, não, não. Mão no bolso nunca. Aí eu, tá bom. Aí depois eu peguei e coloquei mão na cintura. Mão na cintura, não. Isso olha o que teu corpo quer dizer. Aí eu, é mesmo, o meu corpo quer dizer. E aí, gente? Aí mão para trás, também não. Então, né? Eu falei para ele, socorro, o que que eu vou fazer com as minhas mãos? Aí ele, faça alguma coisa. E eu fiquei, meu Deus, meu Deus. Então, esse faça alguma coisa, eu levei para sempre esse ensinamento. Então, faça alguma coisa. Quando eu tenho uma sessão muito que não tenho muito o que fazer, eu vou procurar o que fazer. Para poder observar sem ser observada. Porque eu não vou parar e ficar olhando as pessoas pintarem, porque isso constrange. Causa um constrangimento, principalmente quando tem menos gente, né? Então, o que que eu faço? Eu vou lá, dou uma limpada, né? Mexo, aproveito para mexer as tintas, Nanda, tique, 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 né? Aproveito para dar uma arrumadinha ali nos negócios, né? Dou uma limpada onde não tem que limpar, vou andando ali, aqui, dou uma paradinha, e assim vai, né? Assim vai andando aí a caminhada, tá bom? Fala, Nanda. Eu tenho duas perguntas, Su. Uma é em relação, que eu já tinha comentado, né? O meu espaço é um espaço pequeno, e Uhum. aonde fica a minha mesa paleta, É. ela fica no meio entre duas paredes. Então, assim, para não ter apertar o outro que está pintando, ela teria que pegar do outro lado a Você tinta, encostou. onde tem o copinho, que seria eu não sei se eu posso falar isso, as costas da mesa paleta. Mas aí eu não sei Peraí, se a não. gente, se eu estou considerando que existe uma frente da mesa paleta onde está a tinta, porque eu sempre mergulho na água e pego a tinta, né? Hum, Mergulho na tinta e vou pintar. Quem está do hum. outro lado teria que mergulhar no copo e É, o pegar a tinta na contrário. frente. Sim. Isso, ao contrário. Isso também tá tudo bem, não tira o Eu não dinamismo do entendi como é que jogo, tá a né? tua mesa paleta, eu não entendi. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar uma foto aqui. Mas ela tá no meio. Deixa eu ver. Ah, não. Share, eu Manda, posso? manda aqui Não sei para se mim, eu posso. manda Tá, no WhatsApp que eu tá, compartilho aqui.
Era só essa Mas, questão da dinâmica, eu vou mandar. E a segunda pergunta era como eu faço as anotações. A pessoa, no início, eu tô com uma pessoa que ela começou a uhum. fazer um círculo, fez várias espirais, e no dia seguinte ela fez vários risquinhos. E depois escreveu muito, pegou um outro cartaz e escreveu muitas palavras, e começou a cantar no meio do negócio, assim. Depois ela olhou as palavras, ficou olhando e começou a fazer um poema do que ela tinha escrito, assim. Então eu falei, Ela está em como eu grupo? É anoto em isso grupo. tudo? Não, tá individual. Tá Então, individual, só tô com uma já pessoa. começou isso. Já não É só é. uma pessoa Tem até que pôr no agora. grupo. Tem que pôr no Tá. grupo. Pô, chama a sobrinha, a filha, o marido, amiga de não sei quem, oferece bolsa, faz qualquer negócio, põe três pessoas que isso vai sumir. Porque, por enquanto, ela está no espaço dela, ela faz isso aí, faz isso em Entendi. casa. E daqui a pouco ela vai ter essa consciência de que o que ela está fazendo, ela pode fazer em qualquer lugar. E aí ela não vai mais querer o jogo de pintar, ela vai fazer isso em casa. Toma cuidado com isso, tá, Nanda? De verdade. Ah, Porque sim. é exatamente isso. Entendeu? Uma vez uma pessoa falou isso para mim, falou: Ah, mas eu tô só com uma, porque não sei o quê, nanana. Aí eu falei, continuou, aconteceu isso. A pessoa falou naquela, falou, não, mas o que eu faço aqui, eu faço em casa. Agora eu comprei um cavalete, comprei tintas, olha que legal, ó, você me deu um incentivo, olha que bacana, agora eu estou pintando em casa. Não mais de você. Entendeu? E não é, porque ela vai para outro lugar, ela nem vai para o jogo. Entende? A gente quer que ela Entendi. jogue mesmo, né? E para ela poder jogar, brincar e tirar as coisas mais profundas e acessar aqueles conteúdos que no próximo encontro a gente vai falar da formulação, por isso fiquem atentas, fotografem. Se vocês quiserem mandar Tá, coisas, a gente vai falar da vou mandar. formulação. Uhum. É só no grupo que rola isso, entendeu? Aí, por exemplo, se ela tá no grupo, ela começa a cantar, as pessoas vão, Uhum. né? E aí você tem argumentos para falar, olha, né, aqui tudo bem, você cantar, canta mais interno, porque aqui tem outras pessoas e cada um está no seu momento. Agora ela Uhum. sozinha, entendeu? Sim. E aí eu não sabia se eu precisava observar se ela estava fazendo. É coisa do arte terapeuta, né? As espirais que ela estava fazendo, se era de fora para dentro, ou até os, os, Deixa. os xizinhos lá, se era Mas de. observa como é que ela está fazendo, Não tava. observa, É, observa, mas não no sentido de avaliação simbólica do negócio, que isso pertence à arte terapia, mas no sentido de como ela está construindo isso, para onde ela está indo, né? É nesse sentido que o Servan olha, o isso é que que ela está novo. fazendo? Como é que é esse processo? Para onde ela vai? Né? E depois você vai ver nos próximos trabalhos o que que ela está fazendo, o caminho que ela está levando, qual é o diálogo que ela tem com ela. São essas observações, não no sentido de avaliar simbolicamente ou dar algum retorno, mas no sentido de ver, inclusive, o que que ela está fazendo, né? Que legal, ela está elaborando isso. Vou dar um exemplo prático. Tem uma pessoa, essa pessoa que estava pintando aí recentemente, essa que saiu porque fez uma coisa que não gostou, então saiu, voltou. Ela está num processo muito forte, porque ela teve várias perdas de bebês, perdeu vários, e está num processo de fertilização, e é muito complexo. Enfim, está num processo muito complexo. E, e ela fez muita coisa com sangue escorrendo. Muita coisa, e precisava escorrer. Então, fui deixando, né? Eu já não limpava. Primeira vez eu limpei, depois eu vi que não. E aí eu fui deixando e tudo bem, foi indo, foi indo, foi indo. Ela estava nesse processo aí, que é um processo muito complexo, né? Eu sei que é um complexo para ela, mas em momento algum eu avaliei aquele trabalho em si. Eu avaliei o que ela estava querendo, qual é o diálogo que ela estava fazendo. Entendeu? Ela está nesse diálogo. Ela está fazendo terapia, ela está bem assistida, ela faz sessões de arte terapia comigo, ela está bem amparada.
Aquele lugar do jogo é o lugar onde ela vai lá no baúzinho dela tirar, entendeu? Tá bom? Isso na supervisão, você também vai trazer mais Estudos de prático, né? caso, alguns estudos de Isso, né? caso, eu vou Acho que isso mostrar. vai ficar melhor aqui Tanto na vocês prática. trazem, vocês podem mandar para mim, quanto eu vou começar a trazer alguns estudos de caso. Por isso que eu não paro no jogo de pintar. Eu dei uma pausa agora, porque eu vou fazer uma outra coisa, mas eu não paro. Eu não paro porque eu vou justamente fazendo esses estudos de caso para trazer isso para vocês também. E também para trazer o jogo de pintar numa esfera de que é um trabalho terapêutico, ele é terapêutico porque a pessoa dialoga com as questões, ele auxilia, inclusive, os terapeutas, porque as coisas saem aí, depois ele vai elaborar, talvez com alguém, né? Então, ele é bem nesse sentido, tá? Eu vou trazer sim. Vivi, você tinha levantado a mão, mulher. Fala aí que eu quero ouvir. Bom, deixei para o último minuto para levantar a mão, né? Pô. Sem Mas problema. é rapidinho, depois a gente pode continuar, porque eu tô aqui, eu não estou trabalhando com jogo de pintar, a minha experiência com jogo de pintar foi só o treinamento que eu fiz com você, né, com o grupo lá, mas algumas coisas estão voltando, né? Eu acabei não estudando sobre isso, não trabalhando, então as dúvidas não vêm. Quando você fala sobre a limpeza, eu avaliei o seguinte, né? Você fez uma frase assim: vai limpar o que não precisa limpar, vai limpar o que já está limpo, né? E eu não lembro, eu tenho algumas informações que ficaram fixadas da questão do papel do Cervan, mas aí eu me perguntei assim: nossa, aí vem a arte terapia, né? E veio a minha mãe também. Se eu ficar limpando muito o espaço, é, por exemplo, trouxe para mim isso, né? Eu vou Uhum. constranger. Então, eu trabalhei com pessoas em arte terapia que ela se economiza porque ela não quer Tu sujeira, já. Sim, né? sim, E aí sim. veio essa cena. Eu tive essa experiência em arte terapia. Ela fica se economizando. E Sim. aí eu trouxe para mim isso, claro, né? Como eu tive uma Uhum. mãe que ficava o tempo todo limpando e não deixava sujar, Ah, eu é também diferente. me economizo na Uhum. espalhação de tinta, nos rabiscos, no uso da tinta, né? Uhum. Então eu trouxe para mim a vivência interna e aí eu lembrei, falei, nossa, será que eu entendi direito o papel do Cervan? Mas foi isso, foi muito rapidinho, eu não quero Tá. extrapolar. Não, não, eu vou deixar isso mais claro, porque isso é importante. Não é que você fica o tempo todo limpando, não. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. O papel do Cervan não é ficar limpando, não. O papel do Cervan é muito maior do que isso. O papel do Cervan é proporcionar que ele pinte. Nesse caso específico da Ângela, ela falou: não tenho muita demanda. Então, ela não tem muita demanda, eu limpo aqui, tá tudo bem. Aí eu vou lá, arrumo os pincéis, aí eu vou lá, dou uma olhadinha, aí eu vou, dou uma andada, vou, arrumo os papéis, mas não é uma coisa obsessiva, é muito sutil, é muito delicado. O papel do servant é prestar serviço para quem está pintando, para que a pessoa possa somente pintar, nada mais, tá? Porque Então, não é começou, um a minha dúvida excesso. começou com a questão do escorrer a tinta, né? Eu Aham. vou lá sutilmente limpo? Não, de repente era para escorrer mesmo, Então, ou mas eu tenho que a pessoa perceber. não se incomodou com isso, não Não, eu fez vou parte perceber, da. eu vou perceber. Eu vou te falar, Vivi, na sexta-feira que vem, eu vou dar uma sessão de jogo de pintar no espaço da Tânia. Eu não sei se você chegou a ver isso, né? Então, de vez em quando, eu vou dar sessões de jogo de pintar lá na Tânia, lá em São Paulo, que é na Vila Mariana. É bem pertinho aí de você, é perto do Hospital São Paulo, né? É quase na frente do hospital, muito pertinho. Então, de quando em quando, eu vou dar umas sessões. Por quê? Porque vocês precisam sentir as sessões para entender o papel do Servan.
Então, quanto mais sessões de jogo de pintar vocês tiverem, melhor. Se tiver algum ateliê aí, eu acho que a Tânia vai inaugurar o ateliê dela agora, efetivamente. Ele já está inaugurado. A parte do jogo de pintar, ela vai abrir comigo, eu vou fazer a sessão, depois eu acho que ela vai oferecer sessões regulares de jogo de pintar. Então, é necessário fazer para você poder ver, não é isso. Quando a gente fala aqui, fica muito no abstrato. Parece que o tempo todo eu estou querendo fazer com que a pessoa não. Muito pelo contrário, ela vai se expressar bastante. E esse trabalho do Servan é tão sutil que a pessoa nem vê muitas vezes. Tem muitas vezes. Pessoas chegaram para mim e falaram: Nossa, eu nem vi que você fez. Que depois, quando a gente comenta, na própria formação, quando a gente comenta, tem gente que fala assim: Eu não vi que você fez isso. Você fez isso? Falei: Ah, que bom, porque não é para você ver mesmo. A ideia é que a coisa acontece meio que como uma mágica, é uma brincadeira. O tempo todo eu tenho que estar brincando, eu estou jogando. Jogar e brincar, a mesma palavra. Então, o tempo todo eu estou brincando ali com elas. Eu não estou colocando uma ordem de cima para baixo. É horizontal a relação. Todas as relações do Servan são horizontais, tá? Se eu vou lá e limpo o escorrido e a pessoa fala: Ah, não, não, eu quero que escorra, não vou limpar mais, entendeu? Ela determinou. Eu só não pergunto porque eu vou dar uma demanda para ela que talvez nem tinha essa demanda. Talvez ela não tinha nem percebido isso. Eu tenho que livrar a pessoa de demandas. Eu tenho que deixá-la ela só ali entre o criar e pegar a tinta, criar e pegar a tinta, sabe? É o movimento do vai e vem que a pessoa tem que fazer, tá? Só para deixar claro. E assim, eu preciso ver com a Tânia se tem vaga. Eu estou aqui oferecendo, eu não sei como é que ela, porque é a Tânia que está fazendo as inscrições, né? E aí ela tem, acho que são 10 espaços, eu não sei se ainda tem, mas dá uma olhada quem tiver interesse de fazer a sessão lá, vai ser na sexta-feira, 7h30, né? Eu acho que pode ser interessante aí para vocês tirarem algumas dúvidas, quem puder, claro, não é todo mundo que está em São Paulo, mas quem tiver e puder e tiver disponibilidade, vale a pena. Tá bom, Vivi? Ficou claro isso? Não é, pelo amor de Deus, uma pessoa fanática por A gente limpeza, trabalha com não. a mãe e com o pai a vida inteira, né? Então, para mim, ficou, Pois é, ficou é claro, tudo né? A isso, né? gente, como diria o doutor Ângelo Gaiarsa, a gente tem que matá-los, né, em algum É, momento. não, nossa, Simbolicamente, pelo amor de é, Deus, é simbolicamente. verdade, porque são as nossas imagens, né? As imagens Jaque que pode ficam falar com a melhor do gente. que eu. Eu, Jaque não, que. é tão engraçado que você está falando de não sujar e eu tô pensando, gente, eu tenho que trabalhar na minha cabeça essa questão das folhas, da quantidade de folhas, de, Por de, quê? de poder. Não, porque eu já fico, nossa, mais uma folha. Ah, olha isso, que legal! O que que Nossa, traz? não, nossa, mas mais uma, nossa, mais 5 folhas. Na hora que você falou 5 folhas, né? E aí, da criança, eu falei, já que você tem que pensar nessa história da folha. Porque Sim, tem que também pensar. é a reminiscência que vai vindo, né? Bem da minha mãe e do meu pai, nossa, folhas, tem que economizar a folha, né? Cuidado com a folha. Olha, é a árvore, não sei aquela coisa. A gente sempre está É, atravessado, né? Com alguma coisa que sim, você tem que prestar atenção. Não, escuta, não vai regular a folha, né? né? Mas é assim mesmo. É isso. Gente, o trabalho do Sevan é um trabalho para a gente também, né? A gente modifica muito, modifiquei muito, muito, muito. Porque é o que eu falei no comecinho, a primeira frase que eu fiz do Sevan foi exatamente essa, é um trabalho para a vida. É um trabalho para a vida, porque você modifica em instâncias o seu trabalho lá dentro do jogo de pintar e fora do jogo de pintar. Nos outros, nas outras relações e nos outros trabalhos que você faz, modifica muito, muito, muito mesmo. Eu não sei se todo mundo aqui já teve, mas eu vou. Se já.
já recebeu, vai receber de novo, mas se não recebeu, eu vou mandar. Tem dois textos traduzidos, são textos meio antiguinhos, assim, do Miguel Castro, sobre o jogo de pintar, sobre a formulação. Eu vou mandar para todo mundo, eu vou mandar no grupo para todo mundo. Quem já tiver, ok. Quem não tiver, beleza, vai receber. Leiam isso, vai ajudar bastante a entender algumas coisas, tá? E aí, se tiverem dúvidas, no dia 6 de setembro, a gente se encontra de novo. E aí a gente fala, porque esse texto vai dar um pouco de base para o que a gente vai falar também da formulação. E isso não exclui a supervisão de quem está ali na ativa ou para quem está ali em vias de abrir, tá bom? Tá? E para quem quer estudar mais o jogo de pintar, independente se tem ateliê ou não, quer estudar um pouco mais, esses textos também já vão ajudar bastante, tá? A minha ideia é traduzir algumas coisas também, mas também é o que eu falei, preciso de braço. Então, de repente, já que pode me ajudar em algumas coisas, né, de tradução, assim, um outro texto que a gente puder traduzir do francês para cá, né, do espanhol para cá. Tem vídeos, tem muitos vídeos, mas eles não estão traduzidos. Então, enfim, ou a gente assiste e aí comenta, a gente pode assistir e falar, eu, Jaque, a gente pode falar um pouquinho sobre o que eles estão falando ali, né? Porque traduzir o vídeo são dois trabalhos, o de tradução e o de legendagem, né? E os dois ocupam bastante tempo. Antigamente eu fazia isso, eu estava com mais tempo. Na pandemia eu fiz isso com os 12 vídeos do Armo, né? Porque eu tava, pandemia rolou, mas agora eu não tenho esse tempo, né? Mas a ideia é trazer, tá? Na supervisão é trazer vídeo, texto, porque é grupo de estudos também, tá? E coisas de vocês também. Ah, vi tal texto aqui e vamos embora, a gente tem que fazer isso juntas, tá bom? Obrigada, gente. Um ótimo fim de semana para vocês e a gente se vê no dia 6, tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Tá Obrigada. bom, Obrigada, obrigada, tchau, Soraya. Bom tchau. dia Tchau, para meninas. você. Tchau.